Olá! Vamos hoje mergulhar juntos em uns trechos assim muito significativos de O Catecismo. A gente vai olhar os parágrafos 50 a 73 para entender como é que este documento fundamental descreve a revelação, sabe? Deus vindo ao encontro do homem. Certo, vamos. Vamos desempacotar isso então. O ponto de partida é ali no parágrafo 50, né? Ele diz que, tá, a razão até pode nos levar a perceber Deus na criação, mas tem um outro tipo de conhecimento, um que só vem pela revelação divina mesmo. Exato. E o que é fascinante aqui é como os parágrafos 51 e 52 explicam o porquê disso, né? Não é só tipo assim passar informação. O catecismo descreve como uma decisão totalmente livre de Deus. Um projeto benevolente, a palavra que usa. É, ele querendo se doar, revelar quem ele é e o seu plano, que desde sempre esteve em Cristo. E o objetivo, bom, é nos tornar capazes de responder a ele, sabe? De conhecê-lo, de amá-lo, de um jeito que vai além da nossa capacidade natural, chegando a sermos, como diz o texto, participantes da natureza divina. É, é algo imenso. E tem essa ideia de uma pedagogia divina que o catecismo menciona, né? No parágrafo 53. Parece que Deus vai nos ensinando aos poucos, com paciência. Como é que funcionam essas ações e palavras juntas nesse processo? Aquela citação de São Irineu que aparece ali, de Deus meio que se acostumando a viver entre nós. Nossa, é bem forte, né? Precisamente. Essa pedagogia, ela se desenrola na história, sabe? Em etapas bem claras como os documentos da igreja mostram. As ações de Deus explicam as palavras. E as palavras, bom, elas anunciam as ações. É interligado. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, lá na origem, né? Parágrafos 54 e 55. Deus se revela aos primeiros pais, Adão e Eva. Oferece sua comunhão. E o incrível que o catecismo reforça é que mesmo depois da queda, ele não abandona. Ele promete a salvação. Mantém a esperança acesa. Depois vem a aliança com Noé, isso está nos parágrafos 56 a 58, acontece depois que a humanidade se espalhou por causa do pecado. O parágrafo 57 até cita Babel como exemplo, né? Aquela tentativa de se unir sem Deus. Essa aliança com Noé é para todos, para as nações. É um sinal de que Deus cuida da vida, mesmo na dispersão. Todo mundo para dar uma ordem, mesmo antes de escolher um povo específico. Exatamente. É uma etapa fundamental nessa pedagogia divina. Aí, na sequência, vem a eleição de Abraão. Parágrafos 59 a 61. Deus chama um homem, Abraão, para começar a reunir de novo a humanidade dispersa. Faz dele o pai de uma multidão de nações, né? Ele se torna o guardião das promessas divinas que vão se cumprir lá na frente, em Cristo, e então chegamos à formação do povo de Israel. Isso está nos parágrafos 62 a 64. Aqui Deus age direto na história. Liberta o povo do Egito, faz aquela aliança no Sinai, entrega a lei por meio de Moisés. Ele forma um povo para ser testemunha das promessas, para esperar o Salvador. E os profetas, como diz o parágrafo 64, ficam sempre apontando para algo maior, para uma aliança nova, eterna para todos. Certo. E aqui a coisa fica, nossa, muito central, né? Toda essa preparação, essa paciência divina leva a um ponto máximo. O parágrafo 65 é muito direto. Deus disse tudo no seu Filho Jesus Cristo. Aquela citação de São João da Cruz que o catecismo traz é impactante mesmo. Em Jesus, Deus nos deu sua palavra única, definitiva. Não tem mais o que dizer publicamente depois dele. É impressionante pensar nisso. E a consequência lógica disso, que o parágrafo 66 aborda, é que a gente não deve ficar esperando nenhuma nova revelação pública. Não antes da volta gloriosa de Cristo, claro. Nele, a revelação está completa, fechada. Agora, o parágrafo 67 ajuda a gente a entender as revelações privadas. O catecismo ensina que, sim, algumas podem ser autênticas,
reconhecidas pela Igreja e podem até ajudar a viver melhor a fé numa época específica. Mas elas não fazem parte do depósito da fé. Elas não podem nem corrigir nem completar a revelação definitiva de Cristo. A função delas é outra, é ajudar a viver aquela revelação. Entendi. Então, resumindo, o que a gente pode tirar disso tudo, olhando para os parágrafos 68 a 73, parece que o catecismo nos apresenta uma grande história de amor, de condescendência de Deus, né? Ele se revela aos poucos, com ações, com palavras, usando figuras importantes como Noé, Abraão, Moisés, e tudo isso apontando para a revelação final, completa, insuperável, que é Jesus Cristo. Perfeito. É exatamente isso que os documentos da igreja nos mostram. E talvez, partindo daqui, uma coisa para a gente continuar pensando seria: se essa revelação pública está completa em Cristo, como é que essa palavra definitiva de Deus continua chegando até nós hoje? Como a gente percebe essa comunicação divina agindo na nossa vida, na história, sempre guiados por esses ensinamentos tão ricos que o catecismo nos oferece? É uma excelente questão para a gente levar, para continuar refletindo.